Existem coisas que acontecem na vida da gente que quando você está no mundo, né? Quando você não busca Deus, você acha que é tudo normal, é coincidências, né? E de 10 anos para cá, o que eu venho vivenciando, né? Vivendo, algo assim de maravilhoso, sabe? Meio às lutas e meio às tempestades, mas é algo que eu aprendi a ser observador e aprendi a observar a maneira com que eu tento dar o meu melhor para a obra, o meu melhor para mim mesmo, para Deus, né? É muito gratificante, sabe? Muito. E a gente vê muitas coisas, sabe? Muitas coisas mesmo. E há uns 6 anos atrás, eu participei de uma história, sabe? Que Deus permitiu, né? Que eu fosse uma ponte. E que eu costumo até falar que às vezes uma palavra ela muda tudo, né? Uma palavra ela muda o curso de muita coisa, sabe? Às vezes pode não ter importância, mas ela, para alguns, mas para outros ela muda, sabe? E eu tenho provas, né, reais disso. E eu vou contar aqui uma história para vocês de um rapaz chamado, a gente chamava ele de Ângelo, né? Mas é Márcio o nome dele, Márcio Ângelo. E eu trabalhava numa obra aqui em frente ao tiro de guerra, aqui em Cruzeiro, e em um certo dia esse rapaz passa. E nessa época eu já estava na igreja, né? Minha cabeça já era mudada, e aí você começa a ter uma outra visão. Eu não quero ter dó das pessoas, quero saber entender, eu quero saber o que é fatalidade, o que é causa e consequência, sabe? E aí um belo dia ele passa lá na rua arrastando esses bags, né, de catar reciclagem, e aí pergunta pra mim, fala, irmão, tem alguns reciclos aí? Aí eu olho pra ele e falo assim, dá uma olhada aí, né? E aí aquilo me incomodou, sabe? E ele fedendo, mal vestido, tudo, né? Situação de rua, porque na verdade ele morava ali na rua, na linha do trem, na verdade, né? Ele fez um barraquinho, eu acho, ali, ele morava ali. E aí eu pergunto pra ele assim, cara, como pode, né, cara? Como que a gente chega a esse estágio, sabe? O que te falta para você levantar a cabeça e voltar à vida de novo, né? Será que é difícil? Enfim, perguntei para ele, né, cara? Aí ele disse para mim assim, às vezes falta força. Eu falei, mas e se Deus te desse mais 80 anos de vida? Você iria viver 80 anos assim? Não é muita fraqueza do ser humano, porque nós fomos abençoados com isso aqui, né? Todo mundo, para você viver da melhor forma aqui, tirar proveito disso tudo. E aí ele ficou pensativo, né? E assim, eu fui espontâneo falar para ele, sabe? Eu não quero ver ninguém perder, eu quero ver as pessoas lutarem e errar, e ir para cima e consertar, né? E passar as dificuldades. A gente não pode se entregar a primeira, segunda, terceira, vento forte que vier. Mas a gente tem que edificar a casa, né, cara? Construir sobre as rochas, né? E aí nós trabalhando lá, e aí passou num outro dia, ele passou lá e recolhendo reciclo lá, o resto de coisa. Aí eu parei para conversar com ele, né? Falei assim, cara, há quanto tempo você tá na rua? Aí ele falou assim, olha,
tem 10 anos que eu moro na rua. Aí eu falei, então conta um pouco da sua história pra mim. Ele falou, eu morava em São Vicente de Minas e tinha minha esposa, meu filho era pequeno. Foi quando eu saí de lá e vim, né, me aventurando, trabalhando em outras cidades, e aí eu vim, e aí eu conheci a bebida, a droga, tudo quanto é porcaria, e quando eu vi, né, eu já tinha deixado a minha esposa, né, esposa não, né, mas eu deixei minha mulher com uma criança pequena e grávida, e caí no mundo, né, e tô aí fui parar na Cracolândia, e me perdi pelo mundo, né, cara? Tô aí tentando, vivendo da maneira que Deus dá, mas uma hora eu consigo, sabe? A gente precisa ter fé, às vezes falta força, mas tem que ter a fé, sabe? E aí eu falei, mas você usa o quê? Ele falou, a gente não tem escolha, né, cara? Né? Na rua a gente não tem escolha, sabe? Você usa o que tem, faz o que pode e tal. E beleza, aí passou, cara. Aí eu falei pra ele assim, olha, se você quisesse uma ajuda, cara, eu não tenho condição, mas eu ia fazer o possível para te ajudar, cara. Eu tenho um contato na casa de recuperação e eu ia fazer de tudo, cara, para poder ver se você melhorasse, cara. Entendeu? E aí você vê, analisa aí, sabe? Você vê o que for melhor para você, aí amanhã eu tô aqui, eu fico aqui até 5 horas, né? Mas se você falar, eu espero você aqui. Aí fala, tá bom, então eu vou pensar aí e eu volto a falar com você, né? E aí tá, passou. Aí quando chega no outro dia, rapaz, ele passa lá, o saco arrastando, aí ele chega e fala pra mim assim, fala assim, ô irmão, aquela proposta que você fez pra mim, ainda tá de pé ainda? Eu falei, tá, ué, mas não depende de mim, né? Depende de você. E vê lá. Se você quiser ir agora, põe você no carro, que nós já vamos agora. Aí ele falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou despedir do pessoal, dos meus amigos, e aí eu venho aqui. Eu falei, tá, beleza, eu vou esperar você aqui até 5 horas, até 5h30 eu espero você aqui, depois disso eu não vou mais, entendeu? E aí eu tenho que ir embora. Ele falou, não, tá bom, foi só despedir e tal. E ele foi, né? Só que na verdade, né, cara, a gente não tem amigo, né? Essa é a verdade. Eu não tenho esse tipo de amigo, sabe? Muito pouco. E aí ele foi, né, cara? E eu fiquei esperando ele, né, cara? Deu 5 horas, tá aí, ele não apareceu. Aí eu falei, eu vou esperar até 5h30 aqui. E fiquei ali esperando. Fiquei com o carro aberto. E aí, perto do tiro de guerra aqui, tinha um morro, né? Assim, você saía na rua de baixo ali. E aí, quando penso que não, veja, aí ele subiu por ali, pelo morrinho ali. Só que ele não veio. Ele ficou, ele entrou atrás de um container ali e ficou. Aí eu esperei um pouquinho para ver se ele ia vir e tal. E aí é aquela luta, né? Porque a pessoa, chega essa hora, a pessoa vai lutar contra ele mesmo, né, cara? E aí é um inimigo soprando e tal. E é a vontade da pessoa, sabe? Foi aí que ele ficou ali atrás. Aí eu peguei e falei assim, cara, ele não vai vir, eu vou ali falar com ele. E eu, cara, eu sou bem franco, sabe? Acho que muitas pessoas, eles têm muitos amigos, acho que é por conta disso, por ser verdadeiro, sabe? Eu não quero ver, vou falar mentira pra quê? Pra alegrar quem, sabe? Então, aí eu fui, fechei o carro ali e fui lá, né? Aí quando eu chego lá, aí ele tá com uma garrafa de pinga na mão. E da hora, cara, que tipo, ele chegou e falou assim, cara, eu não sei. Eu falei, irmão, você tem duas opções aqui. Ou você entra comigo nesse carro e tenta mudar a sua vida, ou você fica aí
e joga na sorte, né, cara? Continua aí do jeito que você tá. Aí ele baixou a cabeça, pensou com a garrafinha de pinga na mão, né? Aí eu falei assim, e de lá ele veio com uma cachorra, né, cara? Acho que era uma cachorra, né? Cachorrinho preto e branco. Era um amigo que ele tinha. Era um amigo. Aí ele pegou e ficou pensativo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar, você mata essa garrafa de pinga então, pô. Pra não perder ela, já comprou mesmo, já arrebenta ela. Aí ele tomou. E ele fala pra mim dessa garrafa até hoje, sabe? Ele tomou e entrou no carro. E ali é uma decisão, né, cara? É uma escolha. E as escolhas, ela é assim, né, cara? Ela vai... se você focar no objetivo, mesmo que seja dolorido, mesmo que seja meio árduo, mas a vitória ela vem, sabe? E ele entrou dentro do carro, foi comigo, e a cachorra, eu não podia levar a cachorra, né, cara? E ela, uma pena, porque ela foi seguindo, e aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Na minha memória, a imagem dela seguindo, e ela foi seguindo nós até lá perto do estádio do FAC, lá, sabe? Uma dó, sabe? Porque era o amigo que ele tinha, não podia levar. E aí ele ficou, né, cara, na casa de recuperação, e eu fui, cara, eu fui o, tipo assim, ele tem idade de ser meu pai, e eu fui pai para ele, um amigo, sabe, cara, assim, e eu queria voltar, para mim era muito satisfatório, eu tinha muita alegria em ver a pessoa vencer, lutar, né, cara. E aí eu falei para ele, falei, cara, aqui dentro, né, ele ficou no Degelve aqui, né, que é onde a gente é muito grato, sabe, é assim, é uma casa que é simples, mas é acolhedor, sabe? E, tipo assim, tem que ser assim, sabe? Não tem que adoçar para ninguém, porque senão, se for muito fácil, ninguém recupera, sabe? E eu falei para ele, falei, cara, dentro da casa de recuperação vai ventar forte, cara. Vai ter dias ruins, sabe? Vai ter dia até com um copo d'água é ruim, sabe? Mas você é uma decisão, cara. Né? Se você tem que passar por aquilo, você tem que entender da melhor forma para que você consiga passar por isso. E aí ele ficou, cara. E aí houve uma época, eu fiz uns carnezinhos assim com 5 mensalidades e passei para os amigos meus, né? Eu lembro que era R$5 por mês, então eu consegui arrecadar esse dinheiro para custear a morada dele na casa de recuperação. E ele ficou, sabe? Ele ficou, aí houve algumas divergências lá, houve, né, época em que estava ruim, ele ficou 5 meses lá, então nesse meio tempo ele teve o aniversário dele e a gente comprou um bolinho, fez, sabe? Eu fui o melhor meu, eu dei o melhor de mim para poder, para que ele entendesse que era, cara, precisava voltar à vida, sabe? Precisava viver de novo. E eu falava pra ele, cara, aqui não é fechado, aqui não é trancado, aqui é aberto. O dia que você quiser ir embora, você pode ir embora, porque é a escolha da vida da gente. Então, né, ninguém vai proibir você de nada. Eu quero muito ver você entrar num bar para tomar um guaraná, sem esse medo de eu não posso ir no bar, porque dali eu vou beber, vou fumar. Não, cara, entendeu? Deus, ele permite que a gente tenha essas escolhas. E ele ficou, cara, 5 meses. Dentro desses meses foram um pouco tribulados também, porque houve pessoas querendo sair, tentando se juntar, mas aí ele já estava no foco, ele já estava no objetivo de parar mesmo, sabe? De voltar a viver, sabe? E ele ficou, cara, e ele colocou na cabeça lá, e houve umas atritos dentro da casa, porque tem mesmo, isso em todo lugar tem. Mas ele continuou no propósito, sabe? E eu queria, só a única coisa que eu queria ver é que ele voltasse à vida de novo. E quando deu 5 meses, ele falou, trouxe ele também nas obras que eu estava mexendo também, para ele dar uma forcinha para mim, sabe? E levava ele para lá de novo. Enfim, né, cara, eu fiz o que eu pude e ele dando o melhor dele também, sabe? Entendeu? E ele colocou no coração que ele queria mudar.
E a história, né, cara, que ele deixa lá para trás a mulher grávida, com um filhinho pequenininho, né? E aí eu consegui um contato de uma irmã dele, né? Acho que pelo Facebook eu consegui, pelo nome procurando, e eu comecei a conversar com ela, e ela ficou muito feliz de saber que, primeiro, que ele estava vivo, né? E segundo, que ele estava bem, que ele estava se recuperando. E aí quando ele ficou esse tempo na casa lá, ele falou, acho que já deu, acho que já tá na hora de eu ir embora, né, cara? E eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu arrumo um biquinho para me fazer aqui na cidade e juntar um dinheiro para poder ir embora. E eu não podia fazer isso, né, cara? Não ia deixar acontecer isso, porque tem situações em que Deus ele vai te dar a sabedoria para você, né? E para você orientar a pessoa da maneira certa, acredito eu. E aí eu pego e falo para ele, não, cara, você não vai procurar serviço, não. Você precisa ver pessoas que você não vê há muito tempo, sabe? Você precisa se encontrar, sabe? Ver seus familiares. Você precisa voltar, cara, para a cidade onde você veio. E aí eu pego e falo, ó, tá aqui o dinheiro, fui lá, comprei a passagem, tudo, coloquei ele no ônibus, né? E avisei a irmã dele que ele estava indo para lá, né, tal. E ela falou, não, beleza, nós vamos receber ele aqui. E ele tinha uma história lá, né? Ele tinha um relacionamento lá que ficou para trás, tal. E quando ele chega lá, aí vocês vão entender que Deus, ele é... Você pode imaginar o que você quiser, da maneira com que você quiser, sabe? Você pode juntar 10, 20 cabeças para pensar da maneira com que Deus vai fazer, e você nunca vai imaginar o final e da maneira com que vai caminhar isso, sabe? E aí quando ele volta para lá, né? Quando ele volta, ele chega lá e a recepção é melhor do que ele imaginava, porque ele imaginou que ia chegar lá e, né, tá a irmã dele lá, tudo, mas não tava. Chegou lá, tinha um pessoal lá, cunhada, irmã, o filho que ele deixou pequeno e o filho que ele nem viu nascer, tava lá esperando ele, sabe? E ele liga para mim falando, pô, cara, foi maravilhoso e tal. E meu cunhado já arrumou um serviço para mim, porque ele trabalha de pedreiro, sabe? E falou, já arrumou um serviço para mim, amanhã eu já começo a trabalhar. E aí nesse tempo, cara, ele começa a retomar a vida dele. E lá ele foi dado como morto, só para vocês terem uma ideia. E ele começa a retomar a vida dele lá. E aí pega uma casinha, não sei se a casinha ficou lá, e aí eles começam a arrumar tudo, e aí ele se aproxima dos filhos dele, né? E continua. A única coisa que eu falei para ele, falei assim, cara, fica tranquilo que vai ter dias que vai ventar forte aí também, sabe? Mas fica firme, mantenha a fé, a coragem. Outra coisa, continua na obra. E se você entrar numa igreja e você vê que você não está bem, sai, cara, vai para outra, mas procura falar a verdade para os outros, sabe? Mas continua, cara, entendeu? Essa é a verdade. E ele continuou, foi indo, e começou a cuidar de pessoas de ruas, né, cara? E pregando o evangelho para todo lado, sabe? Com muita vontade. E foi, cara, né? Foi ali se alojando na cidade de volta, sabe? E trabalhando muito. Daqui a pouco ele comprou um carrinho, aí mandou mensagem, me falou, pô, comprei um carro e tal, pô, e eu mó felizão. E aí passou mais um tempo, e aí ele vendeu o carro, comprou outro, daqui a pouco ele falou, não, tô ajeitando a casa lá, e foi passando o tempo, sabe? Começou a congregar lá na igreja lá. E aí, se eu não me engano, cara, acho que passado 2 anos que ele estava lá, e a esposa dele, acho que, não sei se vendo que a mudança, né, que ele tinha realmente, né, se convertido ao evangelho e escolhido a mudar, e que ele tinha mudado, ela também
ela também se converte ao evangelho, começa a ir para a igreja, se batiza, sabe? E começa uma outra caminhada. Aí eu acho que com 2 anos que ele estava lá, com 3 anos que ele estava lá, eu acho, não vou me recordar bem, mas aí ele manda um convite de casamento para mim, acho que se eu não me engano foi próximo assim, de dezembro. Aí ele manda e falou: Du, eu vou mandar o convite de casamento para você aí, cara, entendeu? Que eu vou casar. Aí eu falei: pô, Varão, maravilha, né, cara? Que legal, cara. E aí Deus, ele faz o que você não vai imaginar, né, cara? O cara sai da casa, vai morar 11 anos praticamente na rua e volta para sua cidade, destruído, né, cara, assim, tentando reerguer. E Deus, ele tem o melhor para nós todos, cara. Tem, pode ter certeza. Isso vai depender da gente, sabe, cara? Essa perseverança vai depender da gente. A resposta de Deus, ela vai depender muito da verdade da gente, sabe? E quando ele fica lá, cara, quando ele volta e passa por tudo isso e começa a retomar a vida e continua, sabe? Ele não desistiu, não foi pra bar nem nada, não. Ele falou: não, eu vou continuar. E aí, passado um tempo, ele manda um convite de casamento pra mim e, pra minha surpresa, cara, Deus é mestre em surpreender a gente. Ele manda um convite de casamento e fala: eu vou casar. Eu falei: e aí, quem que é, Varão? Com quem que você vai casar? Ele falou assim: eu vou casar com a mulher que eu deixei aqui há 10 anos atrás, há 11 anos atrás. Hoje ele é uma nova pessoa, nós somos somos filhos, né? Então somos outras pessoas com outras cabeças e hoje nós vamos fazer a coisa da maneira certa. Então ele casa com a mulher que ele deixou, né? E aí ele monta a casa dele de volta, né, cara? Se eu não me engano, parece que a casa até que ela tinha vendido ou passado para a mãe. Eu sei que acho que ela, não sei se ela devolve para ele ou se eles vão morar ali, né? Enfim, cara, Deus restituiu a família dele, sabe? Ninguém imaginava que talvez o final seria assim, sabe? E Deus restituiu a família dele. Ele casou com a ex-mulher dele, sabe? E teve seus filhos, Deus juntou tudo. E hoje ele tem os filhos deles com a esposa, os dois congregam, ministram, levam a palavra. E, cara, isso eu vou carregar pro resto da minha vida, sabe? E às vezes a gente conversa pelo WhatsApp, tudo, e assim, o meu sentimento é de gratidão, mas eu não tenho, assim, aquele... eu penso comigo que eu sempre falo para ele: cara, eu não fiz nada, Deus acho que colocou ali uma palavra na minha boca na hora certa e você soube escutar, né? Mas graças a Deus, cara, eu tenho muito orgulho, muita satisfação, prazer de ver você voltando à vida, sabe? E só prosperando, cara. Da última vez que a gente esteve lá, ele falou: meu, aquele pedaço de terra eu tô comprando e tal. E é muito legal isso, sabe? É muito legal. Para mim é muito gratificante, sabe? Em ter participado disso, sabe? E isso não é uma inverdade, isso não é um conto, isso não é uma história inventada, não. Isso é uma verdade, sabe? Eu vejo muito hoje, né? Eu vejo muito Deus operando na minha vida, sabe? Eu vejo muito Deus. Deus quer que a gente seja o melhor de nós mesmos todos os dias. E é o que eu procuro fazer, sabe? Eu não procuro gerar dúvidas. Eu quero só que quando a gente orar e ser escutado, enfim, não quero nada. Quero viver debaixo da graça de Deus, sabe? E eu sempre torço para todo mundo,
sabe? É um prazer, uma satisfação em poder ter contribuído para que esse cara, né? Eu falo que é meu irmão negro, para que esse cara voltasse a viver de novo, sabe? E a minha vida é baseada nisso. Ela é guiada pela presença de Deus, pelos passos de Deus. Muitas coisas passam despercebido. O que eu falo, os relatos, sabe? Que é que eu quero deixar para que as pessoas vejam que a gente tem a quem recorrer sim, sabe? Mas desde que seja verdadeiramente. Com Deus a gente não se brinca, né? Então, debaixo da graça. Eu levo muito a sério as coisas de Deus, sabe? Tento ser melhor cada dia mais. E para mim é um prazer poder contar essa história para vocês. Amém? Espero que venha outras, né? Outras histórias assim para edificar a casa das pessoas, para as pessoas que estão aí em busca de resposta, né? E saber esperar, sabe? A gente não pode tentar mudar algo e estacionar, sabe? Simplesmente esperar. Não, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Cada dia, costumo dizer para meus filhos que é 1% todo dia. Então, e a resposta ela vai vir, sabe? A resposta ela vai vir. Amém? Fique com essa mensagem aí, com essa história maravilhosa, beleza?